A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, quer dizer, ela muda muita coisa. E justo não é aquele que é santo, né, que não erra, não. Justo é o que tem senso de justiça, é o que teme a Deus, é o que procura acertar. Eventualmente erra, mas está sempre buscando acertar. Diferentemente daquele que pratica o mal, que é um malfeitor, né? E isso necessariamente não acontece só com os ímpios de fora da igreja. Há aqueles que estão dentro da igreja, até na obra de Deus, mas que enganam, que mentem, que vivem uma vida hipócrita, né? Uma vida de hipocrisia, de enganação, até Deus pedir a conta, né? Que ninguém escapa do juízo de Deus, dos olhos de Deus, não. Então, a oração daquele que teme a Deus, daquele que confia, ela muda muita coisa, tá? Eu vou pedir para o pastor colocar aqui uma água no copo, e se você puder colocar uma água, um objeto, alguma coisa aí, diante do seu aparelho, tem milhares deles agora ligados, ligado? Tem milhares deles ligados agora conosco, né? E você pode também inscrever-se no canal Apóstolo Valdemiro Oficial, tá? E compartilhar também o vídeo, deixa o like aí, o seu joinha, vai deixando o seu like, ajuda o canal a crescer, que é um canal de bênçãos, tá? É um canal de maravilhas. Pai querido e maravilhoso Deus, Senhor dos exércitos, nós entramos na tua presença em oração, em o nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos muito falar com o Senhor e também te ouvir. São muitas as solicitações, Pai. Pessoas aflitas, familiares desesperados, porque seus entes queridos se encontram doentes, desenganados, ou nas drogas, ou na prostituição, na criminalidade, uma perdição total. E esses que são os crentes da família têm orado, têm buscado, têm perseverado, têm pedido a sua ajuda. E há pessoas que estão com a vida financeira destruída, arruinada, desmoronou tudo. Essa pessoa achou que os amigos estariam com ela no eventual fracasso ou tribulação ou aflição. Mas agora ela viu que o Senhor é que é o amigo verdadeiro. Só o Senhor não nos deixa, não nos abandona nos momentos difíceis. Por isso eu recorro a Ti para que essa criatura seja curada, seja liberta, seja abençoada, removendo da vida dela, do corpo dela, essa enfermidade mortal, o câncer, o HIV, o diabetes, essa falência no órgão, que ele volte a funcionar, os rins, o fígado, o coração, o baço, o pâncreas, e tudo perfeitamente. Remova esse tumor, essa inflamação, a infecção. Faz morrer a bactéria resistente aos antibióticos, que estão deixando os médicos preocupados, Pai. São homens, embora tenham a sabedoria, a ciência dada pelo Senhor, mas também são limitados, como todos nós somos limitados. Recorremos ao Deus onisciente, onipresente e onipotente. Sabe todas as coisas, está em todos os lugares ao mesmo tempo e pode tudo, todas as coisas. O Senhor é o único que pode colher onde não plantou, onde não semeou. O Senhor pode trazer existência que não existe. Teu filho disse, eu sou a ressurreição e a vida.
E o que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, toca nessa criatura agora e traga essa criatura à vida, que está em coma já há muito tempo, muitos dias ou muitas horas. E o ente querido está ali esperando ele acordar ou ela. Que nesse momento o Senhor possa tocá-la. Toca na que está angustiada, aflita, chorando, Pai, pensando em morrer, em dar cabo da própria vida. Tem pessoas pensando que não vale a pena mais viver. Estão à base de remédios controlados. Alguns estão escravizados nas drogas sem força. Como aquele moço do interior, lá do Paraná, que esteve com a esposa no último domingo. E ele perguntou para o pai, se o Deus do Valdemiro é vivo, por que ele não me tira das drogas, do crack, da cocaína, da sarjeta? E o Deus do Valdemiro, que é tão grande, mesmo o Valdemiro sendo tão pequeno e insignificante, o tirou. E ele estava lá glorificando o seu nome santo. Eu recorro ao Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó, e também do Valdemiro, dos servos, o menor de todos, mas que confia no Senhor e que ora com a alma, com o coração, com o sentimento. Eu oro com toda a minha fé para que essa pessoa seja restaurada, seja abençoada. Alcança, Pai, essa vida. Alcança a criatura que está no limite de tudo. Está pensando em dar cabo da própria vida. Tira esse pensamento, esse sentimento do coração dela. Remova todas as enfermidades, as dores, tumores. Purifica o sangue e fortaleça os ossos. Tira o desgaste, a artrite, a artrose, a osteoporose. Abra os olhos dessa criatura para a verdade. Fisicamente falando, cura os olhos dela e também espiritualmente, de toda cegueira espiritual. Porque os filhos de Satanás ou os servos do maligno, do príncipe deste mundo, trabalham dioturnamente para escandalizar, para diminuir a fé, para afastar essa criaturinha do Senhor, essa ovelhinha, tentando tirá-la da sua presença. Até que o Senhor irá pedir contas a eles e eles não poderão prestar contas. Mas se o Senhor quiser, hoje mesmo o Senhor dá um basta nesses que te afrontam, que afrontam a tua obra, que atrapalham a vida de muitas pessoas. Estão tão cegos que eles conseguem ver defeitos na tua obra e eles não conseguem ver as milhares de pessoas restauradas do câncer no estado terminal, de cegueira, até aqueles que a ciência já tinha desistido, que através da oração o Senhor os trouxe à vida. Eles não veem absolutamente nada disso porque estão cegos. Estão cegos porque Satanás os cegou. Dê um basta, Pai, se o Senhor achar que é o momento. Mas guarda o teu povo, a tua igreja, os teus filhos. Seja advogado da tua igreja, da tua obra. Por causa das causas injustas que tentam extorquir, que tentam tirar, que tentam destruir. E aqueles que mentem, e aqueles que recorrem a juízes que já têm animosidade contra a tua obra. Que o Senhor possa fazer o grande julgamento, o justo julgamento. Meu Pai, põe a tua mão. Abençoa os bispos e pastores e missionários que têm o coração voltado para o Senhor, para a tua obra.
e afasta e remova com a tua mão forte aqueles que estão enganando, aqueles que estão roubando, mentindo, desviando, aqueles que estão maltratando o teu povo, que sejam removidos, porque mesmo conhecendo a tua palavra, mas com a mente cauterizada, tem enganado. Pai, santifica a tua igreja, fortalece a tua igreja. Consagra esta água e quem beber receba vida para a glória do teu nome. Abençoa esses 12.000 que o Senhor está levantando para sustentar a tua obra. Abençoa a estola, o carnezinho dos escolhidos. Escolha um exército abençoado e prospera, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre eles, sobre os dizimistas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa tua serva, Francileia, Raquel, Juliana, tuas servas, minha esposa, minhas filhas, os netos, a Júlia, o Benjamin, o José, o Guilherme, e abençoa a todos os filhos, entes queridos dos seus pastores, teus servos, seus bispos, os funcionários da obra, todos que fazem parte dessa obra. A segurança, abençoa esta nação, católicos, evangélicos, espíritas e os não religiosos. Abençoa este casal, Jair Messias Bolsonaro, sua esposa, digníssima esposa, Michele Bolsonaro. Seus filhos, proteja a vida deles, seja juízo, Senhor, sobre eles. Pai, guarda a tua igreja, teu povo, guarda nossas vidas, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos à palavra de Deus agora para os nossos corações em nome de Jesus. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, com pedras, onde a terra era pouca, e logo secou, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte, repetindo, versículo 5, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, corrigindo, é claro, e logo nasceu, tá? A terra era pouca, então nasceu fácil, com a superfície. Visto não ser profunda a terra, secou. Então, só corrigindo para você, versículo 6, saindo, porém, ao sol, a queimou, porque não tinha raiz. A outra caiu no meio dos espinhos, ou entre os espinhos, e cresceram, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falou essa parábola para os discípulos que não entenderam o significado. E aí a explicação da parábola está a partir do versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? É o que respondeu:
porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isso concedido ainda, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Aí você observa esses que falam mal da obra, que perseguem a obra. Eles normalmente gravam todos os vídeos com as nossas mensagens, com as nossas pregações e ministrações. E nesses vídeos, eles conseguem tirar coisas negativas para formar um conteúdo para os canais deles. E nesses mesmos vídeos, eles veem cegos enxergando, leprosos purificados, mortos que ressuscitam, pessoas que saem da miséria, da prostração, da sarjeta, do sofrimento, da angústia, mas em nenhum momento eles divulgam. Você deve ficar como eu, assim, pensativo e se perguntando, mas o sujeito sabe o que o apóstolo falou na pregação, na reunião. Por que ele não mostrou aquele leproso que foi abraçado e depois voltou limpo? Porque eles são cegos espiritualmente, como Jesus disse aqui. Eles veem, olha só, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não escutam. Ou escutam, mas não ouvem, como você preferir. Eles só veem aquilo que é negativo, eles são do mal. Não são todos que estão preparados para receber o bem, a palavra, não. Lembra daquela palavra lá em Jeremias, que Deus fala que os que ouvem, os que confiam no Senhor, eles são como a árvore plantada junto ao rio, né? Eles estendem as raízes para o ribeiro, e o calor vem, quer dizer, a sequidão, as dificuldades da vida, né? E eles não são abalados porque eles se alimentam do rio, eles saciam a sua sede em Jesus Cristo. São os que confiam. E os que confiam no homem e se afastam de Deus, eles são como o arbusto solitário no deserto. O arbusto, aquela árvore, sozinha no deserto. Eles não percebem quando vem o bem. Esses aí conseguem gravar uma reunião de 3 horas ou de 5 horas, do domingo, por exemplo, e eles vão ver nessa reunião centenas de pessoas restauradas. Como você vê, você percebe. Você deve estar comentando até hoje da última reunião do domingo, o que aconteceu com pessoas que estavam leprosas, cancerosas, né? Eu vi lá uma senhora que estava com uma doença lá, que não tinha cura mais não, as células estavam mortas. E só ficaram as marcas. Eles gravaram isso aí no conteúdo deles, mas não divulgaram. Provavelmente nem tenha percebido bem que Deus fez na vida das pessoas através da minha fé. Mas isso faz parte da cegueira, da surdez, da estupidez, da impiedade, da incredulidade. Mas a Bíblia diz que os ímpios serão exterminados. Lembra da última palavra, domingo? Eles serão exterminados. Então o momento deles vai chegar. Eles vão continuar falando, eles vão ver se alguém escorrega na igreja e cai, quebra um dedo, uma perna. Ou se alguém, que o Valdemiro orou, Deus decidiu por levá-lo. Porque imagina se não morrêssemos. Só existe, aliás, a única unanimidade na Terra é a morte de todos nós. Eu vou morrer, você vai morrer. O Davi morreu,
O Abraão morreu, o Salomão morreu, o Adão morreu, o apóstolo Paulo morreu, até Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, mas morreu. Então, se o Valdemir orar e morrer uma pessoa, eles vão falar. Mas eles não falam daquele que já estava morto e que o Valdemir orou e ressuscitou. Não, não vão falar. Porque eles estão cegos, eles são da impiedade, eles são perversos, eles são malignos. Eles têm um coração cheio de ódio, de rancor, de mágoa, mesmo sem nunca ter me conhecido pessoalmente ou me visto, eles não perguntam para milhares de pessoas o bem que eu faço a elas através da minha fé e dos poucos recursos que eu tenho. Eu digo poucos, porque eu gostaria de poder ajudar muito mais, mas eu ajudo financeiramente, eu ajudo fisicamente, espiritualmente. E eu tenho pessoas, milhares e milhares de pessoas que podem testemunhar isso, né? E as pessoas agradecem a Deus e oram pela minha vida. Mas esses tais não vão ver isso nunca, porque talvez nem eles mesmos saibam disso aqui, porque isso lhes fala, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Mas, apóstolo, por que Deus não abre o entendimento deles, os olhos deles, e não fazem a eles este bem de dar o entendimento? Porque eles só buscam o mal. A Bíblia diz aqui, a boca fala do que está cheio o coração. Eles falam com ódio, eles falam com vingança, eles falam, expressam uma raiva, alguma coisa assim terrível contra a obra, porque eles estão cheios de mágoa, de ódio. E Deus não tem culpa disso, não. Aí no versículo 15 diz assim, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Eles são maus, eles são do mal mesmo, eles são perversos, porque eles repercutem o que eu falo aqui no meu culto, no dia seguinte já repercutem. E esse culto é cheio de pessoas testemunhando transformação de vida com laudos médicos e pessoas que eram drogadas, como esse aí do Paraná. Estavam no crack, na sarjeta, enfim, estavam perversos, estavam destruídos, né? Então, vamos à explicação da parábola? Presta atenção. Versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouviram a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esses próprios aí, eles fazem parte desse grupo, né, de ouvintes. Esses malignos que criam canais só para denegrir a imagem da igreja, da obra. Você não vê eles falando mal, você não ouve eles falando mal dos corruptores, corruptos, de governo corrupto, enfim, desses bandidos de facção, não. Eles falam mal só de igreja, só da obra de Deus. Eles não foram feitos para isso, não. Eles foram feitos imagem de Deus. Eu não vou dizer imagem e semelhança, porque a semelhança é quem tem caráter, né? Esses são semelhantes, eles não têm caráter. Então o versículo 18 diz assim, atendei vós, pois, a parábola do semeador.
a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. São muitos assim, né? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você pode perceber que os da beira do caminho, que as aves comeram aquelas sementes, assim que a semente caiu à beira do caminho, o vento, é claro, na verdade não foi semeado na beira do caminho, né? Isso aqui não é semente propriamente dita, é a palavra de Deus. Então ela foi lançada no coração de alguém, foi pregada a alguém. Mas o solo, o terreno do coração é parecido com a beira do caminho. E na prática, quem é da roça como eu sabe como funciona. É uma semeadura, né? Meu pai fazia os viveiros, os canteiros. Se estiver ventando, joga, leva mesmo para a beira do caminho. Aí os passarinhos vêm e comem. Então, o que cai na beira do caminho é aquela pessoa que recebe a palavra, que recebe. Ela ouve a palavra, mas ela discorda, ela não aceita, não é para mim, eu não sou assim, esse cara está mentindo, isso aí não é verdade. O demônio, o Satanás não deixa essa pessoa absorver, sabe? Receber a palavra. É a semente que cai à beira do caminho. Né? Esses tais aí são desse grupo, nesses que tentam denegrir a imagem da igreja, da obra, dos servos de Deus. O que cai no solo rochoso já é diferente, já recebe com alegria. Fica até empolgado. Puxa, agora sim, conheci Jesus, aceitei Jesus, eu vou me batizar. Aí começa a ouvir esses aí ou outros que tentam denegrir, que tentam destruir a fé da pessoa. E como o solo é rochoso, a terra é pouca, né? Aquela palavra, ela dura pouco. Olha só. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Permanece pouco tempo na igreja, ou na fé, ou na presença de Deus. Né? Até bispos e pastores também. Aliás, alguns desses aí já fizeram até a obra, você sabia? E tem outros que estão na obra e que vivem têm a mente tão cauterizada que fazem coisas horrendas, terríveis, tá? Medonhas, achando que não vão ser descobertos, que não vão ser punidos, que Deus não vai puni-los, não vai pesar a mão. Daqui a pouco estão aí destruídos. Tem um fim trágico, terrível. Então, atenta para a palavra de Deus, que ela se cumpre sempre, tá? Isso aqui não é palavra de homem, não. Então, o do solo rochoso, ele recebe com alegria, mas ele não tem raiz, aí dura pouco. Ainda chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, olha só, a perseguição é por causa da palavra. Você acha que esse pessoal aí tem alguma coisa contra mim, esses que falam mal de mim, da igreja, da obra? Eles nunca estiveram perto de mim, nunca falaram comigo. Eu nem os conheço pessoalmente. Não. Nem eles me conhecem. E eles nem investigam a obra. Está lá no Salmo 10. Eles cogitam no coração, é aquilo ali, pronto. Mas a perseguição é por causa da palavra. Talvez nem eles saibam, são tão maus, tão ruins que nem eles sabem. Logo se escandaliza o do solo rochoso porque dá ouvido a essa raça de víbora, esses filhos de Satanás. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, tá? Porém, os cuidados do mundo, né? O amor às coisas materiais, a fascinação, né? do mundo da vida, as riquezas do mundo sufocam a palavra e fica infrutífera. Tá? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz
a 60 e a 30 por 1. Eu não sei se você percebeu, o coração considerado boa terra, terra fértil, a diferença ainda de uns para outros. Ó. Uns produz a 30, 60, até a 100. Mas olha a diferença, 30 para 60 tem diferença, de 100 para 60 também. Então, você quem decide, você quem estabelece, né, a sua vida diante de Deus, que tipo de coração, que tipo de terreno a palavra de Deus vai cair. Pensa você que é Deus que botou uma rocha no coração da pessoa, tá? Que fez o coração dela ficar como o terreno da beira do caminho, ou cheio de espinhos, fez a pessoa ter capricho, se fascinar pelo mundo, pelos caprichos do mundo, não. Isso aí é de cada pessoa, é de cada pessoa. O homem tem livre-arbítrio, o direito de escolha. Esses aí escolheram o mal. Mas eu e você devemos escolher sempre o bem. Aliás, a palavra do último domingo. Confia no Senhor e faz o bem. Nós não vamos prestar contas a esses tais aí. Eles não são juízes, nem deles mesmos. Nós vamos prestar contas a Deus. Então é a Deus que nós temos que dar satisfações. E é a Deus que nós temos que servir. E os nossos frutos vão mostrar se somos ou não de Deus. Se somos escolhidos, se é Deus quem nos usa ou não. Mostrar, não necessariamente convencer, tá? Porque senão esses tais teriam se convencido. Porque se eles gravam uma reunião minha e conseguem encontrar algumas palavras que não lhes agradam e falam, Valdemiro falou isso, Valdemiro pediu oferta, Valdemiro falou aquilo, Valdemiro orou e o fulano morreu. Se eles conseguem fazer isso, eles viram que foi curado de cegueira, de câncer, de lepra, o ressuscitado, a família que foi restaurada, a criancinha que foi curada, eles viram. Mas uma coisa é semear a semente, outra coisa era fazê-la frutificar. Eu posso semear a semente, é o meu papel, é a minha vida, é a minha missão. Eu sou um semeador. Mas quem estabelece ou quem determina que tipo de terreno vai recebê-la, aí é você. Pode ser o terreno da beira do caminho, você não querer nem me ouvir como está agora, ou pode ser rochoso, você recebe com alegria, concorda, não, é verdade, é isso mesmo. Mas vem as tribulações, as tristezas, as angústias, os contratempos, as dificuldades da vida, e quem não os tem? Estamos num mundo, um mundo de hipócritas, um mundo de comunistas, de incrédulos, de perseguidores da obra, de mentirosos, de gananciosos. Esse é o mundo. Se o Filho de Deus nunca errou e foi rejeitado nesse mundo, foi morto, atribuíram a ele um crime hediondo, foi sentenciado de morte. Imagina nós, pecadores. Se o mestre, o Senhor, foi castigado desse jeito, imagina os servos, não é verdade? Mas cabe a mim determinar que tipo de terreno é o meu coração. Seu coração pode ser um terreno da beira do caminho, onde as aves comeram a semente assim que caíram, ou do solo rochoso, onde recebeu com alegria, mas a tribulação, a angústia, os problemas escandalizaram, sufocaram, ou terreno espinhoso, né? Nasceu, mas foi sufocado. Os caprichos do mundo, a fascinação, a ganância, a soberba. Ou pode ser o terreno bom. Você pode produzir a 30, se quiser até 60, ou até 100%. Então procura ser o terreno fértil, receber com alegria o que vem de Deus e deixar Deus cuidar de você, tá bom? Isso é para os bispos e pastoras e filhos, obreiros, missionários, membros da igreja. É para todos que ouvem, de qualquer segmento, qualquer religião. Deus abençoe você